Viva Voz, com Vera Magalhães. Seis horas, 7 minutos agora, já virou para 8, Viva a Voz no ar. Vera Magalhães está conversando com uma fonte, daqui a pouquinho se junta a nós para trazer uma análise sobre os assuntos do dia, ainda repercutindo o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de um dos seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, deputado que já teve a sua licença expirada, e agora está aí na expectativa de perder o mandato, seja por falta, seja por um processo de cassação. Vera já está de volta. Oi, Vera, boa noite. Boa noite, Débora, Carol, ouvintes, quem nos assiste. O telefone hoje não parou. Eu estava numa última ligação de apuração antes de entrar no ar e ela se prolongou. Agora vamos com tudo. Oi, Vera. É assim que a gente gosta, né, Carol? Porque aí vem informação quentinha, que apuração quentinha. Vamos a Brasília? A Isa Staciarini traz mais detalhes sobre as repercussões do dia em relação a esse tema do indiciamento. Oi, Isa. Oi, Débora. Pois é, olha, a informação mais nova é que a Polícia Federal identificou, com base em dados do COAF, que no intervalo de um ano, entre março de 2023 e fevereiro de 2024, Bolsonaro recebeu mais de 30 milhões e meio de reais. Do total movimentado, 60% foi por meio do Pix, e o principal doador foi o partido PL, que fez mais de 10 lançamentos. Mais de 50% do valor total que foi recebido foi aplicado em CDB e RDB. Bolsonaro ainda gastou parte desse dinheiro com os escritórios de advocacia de um dos advogados dele, Paulo Cunha Bueno, e também de outro advogado, Daniel Tesser. Cada escritório ganhou mais de 3 milhões e 300 mil reais. E também há transferências para Michele Bolsonaro e para o filho, o vereador Carlos Bolsonaro. Lembrando que o ex-presidente tem até amanhã à noite para responder ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre a carta em que planejava pedir asilo político à Argentina e também sobre o descumprimento de medidas cautelares. No entorno de Bolsonaro, quem eu ouvi hoje diz estar preocupado com o risco de Moraes converter a prisão domiciliar dele em preventiva, o que levaria Bolsonaro para uma carceragem militar. Algumas pessoas próximas consideram que o contexto é realmente mais grave do que antes, quando ele foi preso quando ele foi preso de forma domiciliar, mas consideram que se o ex-presidente planejasse de fato uma fuga, ele recorreria aos Estados Unidos e não à Argentina. Essas pessoas também falam que o que foi escrito ficou só no campo da ideia e que se passou mais de um ano, já que essa carta foi de fevereiro de 2024. No Congresso, apesar dos áudios de Bolsonaro condicionando a aprovação da anistia a todo o resto, aliados insistem em votar a proposta até setembro. A articulação envolve primeiro votar a anistia e depois votar a PEC do foro privilegiado contra o Supremo Tribunal Federal, mas tudo ainda é este ano. O deputado do PL, Altineu Cortes, diz que a mobilização em aprovar a anistia está até maior. Eu acho que as mensagens foram claras. O presidente Bolsonaro defende a anistia, então não vejo nenhuma mudança de posição nisso. As mensagens refletem o que ele sempre disse. Eu acho que a única forma de pacificar o país é votar a anistia. Só quem quer distorcer o assunto é que acha que o Bolsonaro está se defendendo a si próprio. Ele defende a anistia para todos. Tem 300 assinaturas de deputados que apoiam a anistia e eu vejo esse caminho da anistia sendo votado em breve aqui. Mas o deputado do PT, Chico Alencar, diz que os áudios mostram que o foco da anistia é salvar Bolsonaro. Eles funcionam como clã, voltado não para o bem comum, para o interesse republicano, para o interesse público, mas para o seu interesse pessoal. A anistia, inclusive usada como moeda de troca para
uma suposta ação deles para impedir tarifaço e sanções de Trump inaceitáveis contra o Brasil, está voltado para salvação, especialmente de Jair Bolsonaro. Em nota, os advogados dizem que vão fazer os devidos esclarecimentos dentro do prazo ao STF e afirmaram que jamais houve o descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta. A defesa ainda disse que recebeu com surpresa a decisão do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. É com vocês. Obrigada, Isis Tassiarini, pelas informações. Tem num dos áudios tem uma frase ipsis literis: sem anistia não tem alguma coisa assim, sem anistia não tem redução de tarifa. E tem também, né, Vera, uma mensagem de texto do Eduardo que diz o seguinte: se a Anistia Light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF, resgatar a democracia ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semi-aberto. Exato. A Anistia Light, o que ele fala é justamente aquela que beneficiaria esse pessoal. O pessoal que, segundo eles, foi para um protesto, que virou uma baderna e que evoluiu para um quebra-quebra, etc. Então, a Anistia Light seria para esses e não incluiria Bolsonaro, seus ex-ministros, os chefes militares, etc. Então, esta não serve. Esta também não atenderia os desígnios do Trump. O Trump iria brincar de outra coisa, cuidar de outros assuntos, se entediaria com o Brasil e não ajudaria mais. Então, a Anistia Light não serve. Se estivessem realmente indignados pelo fato de as pessoas supostamente terem desavisadamente ido a um protesto e de lá e do Pará na Papuda, e que isso fosse um absurdo, teriam um ato de grandeza. Tudo bem, não serve para nós, mas anistiem essas pessoas. Mas não, a Anistia Light não serve. É nesse momento que cai a máscara e que fica evidente que essas outras pessoas estão ali apenas para integrar um quadro e uma narrativa que justifique a anistia que realmente interessa, que é para Jair Bolsonaro e para os seus. Então, eu acho que é muito evidente o que está acontecendo nesses áudios, né? Agora, Vera, a partir de tudo isso que a gente viu desde ontem, o que acontece com essa turma toda, com o Bolsonaro, com o pastor Silas de Malafaia, até com o Eduardo Bolsonaro que está fora do Brasil? Exatamente. Agora está tudo dependendo das explicações que as defesas derem e do que o ministro Alexandre de Moraes entender a partir de, eventualmente, algum pedido da Procuradoria-Geral da República. Pouca gente acredita que ele vá decretar, por exemplo, a prisão preventiva do Bolsonaro. A gente está a 11 dias do início do julgamento da trama golpista, que, como eu disse ontem, já está com a sua instrução processual concluída, portanto, nada dessas novas provas entram para cálculo de pena, para condenações, para crimes nos quais as pessoas vão ser condenadas, mas ajuda a formar um quadro na cabeça dos ministros que vão julgar. Está a 11 dias de ter, portanto, uma decisão definitiva para o Bolsonaro no processo mais importante no qual ele é acusado, que é o processo que apura a tentativa de um golpe de Estado enquanto ele era presidente da República. Esse agora é uma decorrência desse processo. São atos de tentativa de coação e de abolição do Estado Democrático de Direito que teriam sido cometidos para se contrapor a este outro processo que é o principal. Portanto, muita gente acha que o ministro daria, mais uma vez, munição para aqueles que o acusam de perseguir o Bolsonaro se decretasse a sua preventiva às vésperas do julgamento final. E aí, preventiva, o que ela incluiria a mais do que ele tem hoje em dia? Que ele seria levado para alguma instituição, provavelmente para uma carceragem da Polícia Federal. E aí, com as condições de saúde dele que são notórias, são conhecidas, e isso agravaria aquela narrativa de que o Bolsonaro é um perseguido, etc, etc. Então, muita gente aposta que o Alexandre de Moraes não vai fazer isso e que vai parar até aqui, ou seja, na divulgação do que estava em curso quando ele
mandou o Bolsonaro para uma prisão domiciliar, até para dizer, olha, quando nós tomamos as medidas que tomamos, de fato, havia motivos para justificar essas medidas, ainda que esses motivos mais claros tenham sido colhidos justamente na busca e apreensão na ocasião da domiciliar do Bolsonaro, que é o que muitos chamam de pesca probatória. Você aposta numa busca e apreensão para aí sim colher as provas para aquilo que você está acusando a pessoa. Então, o Bolsonaro teve um revés importante do ponto de vista processual, porque agora provavelmente ele vai ser incluído numa outra ação penal, e um prejuízo muito grande do ponto de vista político. E esse eu acho que é um capítulo que a gente também vale a pena desdobrar aqui, porque essa coisa, por exemplo, 35 milhões em um ano, é muito dinheiro. Acaba com aquele discurso do coitadinho que precisa de PIX de pessoas físicas. E que recebeu uma enorme quantidade de PIX de pessoas físicas. E esse dinheiro, em grande parte, está sendo usado para movimentar essa máquina nos Estados Unidos que está trabalhando contra o Brasil. Então, é dinheiro público, porque é dinheiro vindo de fundo eleitoral e fundo partidário, do PL, que é o principal doador aí desses PIX para o Bolsonaro, sendo revertido para gastar contra o Brasil no exterior. Vejam a loucura disso que a gente está assistindo. E no caso do Silas Malafaia, o Bolsonaro perde. Bom, o Silas Malafaia, com toda a sua eloquência, vinha sendo a voz aqui no Brasil de Bolsonaro para atacar as instituições, né? E o STF e governadores, inclusive. E os áudios mostram também o quão presente ele estava nessas articulações, né? Com sugestões e tal. Muita gente também dizendo que seria um erro se o Alexandre de Moraes decretar a prisão do Silas Malafaia, preventiva, o que quer que seja. Por ser uma liderança religiosa, por trazer uma outra camada aí de discussão para esse caso, porque ele vai tentar colocar isso na conta da perseguição religiosa, da supressão do direito de liberdade de expressão de uma liderança religiosa. Então, muita gente apostando que esse seria um erro grave a ser cometido de novo, às vésperas de um julgamento muito importante. Então, também não encontro muitos entre integrantes do Supremo, integrantes do Ministério Público, da Polícia Federal e advogados que achem que o Silas Malafaia vai ter a sua prisão decretada. Pode acontecer? Pode acontecer. A gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes muitas vezes toma medidas duras e medidas que acabam sendo questionadas e contestadas. Mas, a preço de agora, 6h20 da noite, as pessoas acreditam que ele não fará esse gesto de mandar prender o Silas Malafaia. Ainda nesse tema, queria trazer aqui um trecho da fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um aliado de primeira hora e comentou o assunto hoje. Primeiro, eu não vou comentar, uma conversa privada de pai para filho. É uma questão que só interessa aos dois. E eu não sei nem por que essas conversas foram divulgadas. Né? Isso realmente não vejo interesse público nisso. Segundo, a minha relação com o Bolsonaro vai ser como sempre foi. Relação de lealdade, relação de amizade, relação de gratidão com uma pessoa que eu entendo fez muito pelo Brasil, fez muito por mim. O rumo que as coisas estão tomando, né, me preocupa um pouco o fato de você ver pessoas sendo investigadas e objeto de ações judiciais simplesmente por fazerem críticas. Às vezes eu vejo que isso não faz sentido. Então, onde é que a gente quer chegar com isso? Onde é que o Brasil vai parar? Não vejo aí um bom caminho. Como é que fica a situação do governador de São Paulo, Vera? Porque ele é citado nesses áudios também, né? E o fato dele dizer aqui que não é de interesse público, poxa vida, é uma articulação para salvar conversas privadas, mas que tratam do assunto público. Uma articulação para salvar o ex-presidente, que está envolvido numa trama golpista. Mais do que isso, né? Se fosse só isso, seria grave, mas não é crime. Mas qual é o problema? Bolsonaro estava proibido por uma ordem judicial de falar ao telefone, de usar as redes sociais e de articular qualquer coisa que tivesse conotação de uma articulação contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, tudo que essa conversa entre pai e filho, entre muitas aspas, mostra na verdade, uma burla a decisões da justiça. E foi por isso que elas foram divulgadas. Porque elas são a comprovação, a corroboração de que o Bolsonaro estava sistematicamente burlando os termos
de uma decisão cautelar que havia contra ele, que era aquela: você vai ficar de tornozeleira eletrônica e sem poder fazer isso, isso e isso. E ele fez isso e mais aquilo outro e muito mais. Então, essa é a razão da quebra do sigilo dessas mensagens que foram recuperadas, porque tinham sido excluídas justamente porque eles sabiam que estavam cometendo um ilícito ali, cometendo uma obstrução à justiça, uma infração a uma decisão judicial. E não se trata, portanto, de uma conversinha ingênua e particular entre pai e filho com tons freudianos e meio shakespearianos. E em relação ao governador, mas esse é o foco, né, Vera? Oi, diga, Carol. Até tem uns tons freudianos ali, mas não é esse o foco. Não, tem total. Um psicanalista ficaria debruçado ali sobre aquele material por horas e horas, mas não é exatamente isso que se trata. E em relação ao governador, a situação dele está muito ambivalente. Quem conversa com ele relata que Tarcísio tem sim vontade de disputar a presidência. Teve uma última conversa com o Bolsonaro que tinha sido boa nesse sentido, mas agora tem de pesar os prós e contras disso. Bolsonaro ainda é um cabo eleitoral forte na direita, apesar do que mostram as pesquisas, e a gente vai se debruçar sobre elas no próximo bloco. Mas ele não aceita menos do que submissão completa e fidelidade total. E isso tem um preço a ser pago num momento que a gente não sabe se é duradouro ou não, mas num momento em que o presidente da República vem se recuperando. Então, é uma conta difícil a que ele tem que fazer, porque ele precisa renunciar ao governo do Estado em abril, se quiser ser candidato. Então, é um cálculo muito difícil, mas no qual ele está ali pensando. Hoje, uma fonte me falou assim, olha, ele acorda dizendo que vai ser candidato ao governo e dorme falando que pode ser candidato a presidente. Então, na cabeça do governador, as coisas também não estão definidas, elas estão bastante confusas. Ô Vera, falando em Eduardo Bolsonaro, o Igor Cardim tem informações em Brasília sobre o andamento daquele processo de cassação do deputado, né, Igor? Conta pra gente. Pois é, Carol, boa noite para você e para o nosso ouvinte. Após o indiciamento, do ex-presidente Bolsonaro e também do filho Eduardo Bolsonaro por coação a autoridades no processo da tentativa de golpe, o presidente da Câmara disse que não se deixa intimidar pelas ameaças feitas em relação ao processo de cassação do deputado. O parlamentar que vive nos Estados Unidos é alvo de 4 pedidos de cassação e suspensão do mandato no Conselho de Ética da Câmara. O próprio filho do ex-presidente já ameaçou tanto Mota quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com possíveis sanções, caso não pautassem a anistia e o impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Em entrevista ao G1, Mota disse ainda que a pressão em cima do andamento da cassação não altera o humor nem a maneira dele agir. O deputado Eduardo Bolsonaro será tratado como todo e qualquer deputado, obedecendo o regimento da casa. Nem haverá privilégio, nem também haverá o interesse de prejudicá-lo. Nós temos que saber separar as coisas, porque o papel do presidente da casa é agir com muita imparcialidade. Nós temos que ter a condição de conduzir com muito equilíbrio para que a Câmara possa estar focada naquilo que realmente interessa, que são os problemas do nosso país. Olha, eu não levo muito em consideração essas ameaças, porque primeiro eu não funciono sob ameaça. Então, para mim, isso não altera nem o meu humor, nem a minha maneira de agir. Nos bastidores na Câmara, alguns deputados com quem eu conversei da base do governo avaliam que os indiciamentos devem acelerar as negociações sobre a cassação e também devem ganhar força na semana que vem, com a pressão, então, em cima do presidente do Conselho de Ética. A estratégia é pressionar, então, para acelerar o andamento e reforçar o discurso de que o deputado agiu contra a soberania nacional. Já a oposição quer, pelo menos uma parte dela, que Hugo Mota tente uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro antes de tomar qualquer providência sobre o caso com Eduardo Bolsonaro. Mas é importante lembrar que, para isso, ele precisaria de uma autorização judicial do ministro Alexandre de Moraes para poder fazer a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão
domiciliar. Na semana passada, Mota já tinha encaminhado ao Conselho de Ética 4 pedidos de cassação contra Eduardo Bolsonaro. Alguns deles incluem suspensão ou cassação. E aí, por isso, o presidente do Conselho de Ética, o deputado Fábio Schioetti, explicou que ele vai primeiro distribuir esses casos antes de fazer a escolha de relator, que deve ser apresentado, então, 3 nomes para ele poder fazer a escolha de um relator, no caso da cassação ao deputado Eduardo Bolsonaro, e também separar os casos de cassação, de suspensão de mandato. Vera, Débora e Carol. Obrigada, Igor. Essas ameaças que ele tem feito aos presidentes da Câmara e do Senado não ajudam o deputado Eduardo Bolsonaro, né, Vera? Eu acho que vão deixando a situação dele bastante insustentável, Carol. O Gumota deu uma entrevista em tom ali ameno e tranquilo, mas o aliado dele, o parceiro do Eduardo Bolsonaro, fez um tweet ainda ontem dizendo que já teria conseguido a cassação do visto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e do senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Falei com a assessoria do ministro e falei com o próprio senador Rodrigo Pacheco hoje. Ambos negaram que tenham recebido qualquer aviso nesse sentido de cassação, revogação dos vistos dos Estados Unidos deles e dos familiares, que é o que o tal do Paulo Figueiredo fala no tweet dele. Portanto, pode ser uma bravata, pode ser uma ameaça para tirar o foco, porque ontem o foco estava muito negativo em cima do Bolsonaro e do filho. Mas mostra que eles seguem tentando novas sanções contra autoridades lá nos Estados Unidos. E a gente sabe que podem conseguir, porque eles têm conseguido obter êxito junto a funcionários do governo Trump. Se isso continuar e se essas punições começarem a chegar em representantes do Legislativo, vai ficar muito difícil para o presidente da Câmara sustentar a manutenção do mandato do Eduardo Bolsonaro, porque aí fere aquilo de que eles são mais ciosos, que é o espírito de corpo da própria casa. É alguém da casa lá dos Estados Unidos obtendo punições contra representantes do Poder Legislativo. Aí eu acho que o caldo entorna de vez. Muito bem, a gente vai agora para as informações do repórter CBN. Na sequência, você fica com informações da sua cidade. Viva a Voz de volta e Cláudio Dutra tem informações ao vivo em São Paulo sobre os efeitos práticos da Lei Magnitsky aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. É isso, Débora. O Banco do Brasil concedeu, portanto, um cartão de crédito, Elo, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, depois do bloqueio de um cartão de bandeira americana do magistrado. A oferta ocorreu depois que Moraes foi alvo da Lei Magnitsky, imposta pelo governo dos Estados Unidos. A informação foi adiantada pelo jornal Valor Econômico. A bandeira brasileira é controlada pelo Banco do Brasil, pelo Bradesco e pela Caixa Econômica Federal. Procurado, o Banco do Brasil não se manifestou. Outras instituições consultadas comentaram que, por sigilo bancário, não podem informar se Moraes é correntista ou não. A norma imposta contra o magistrado impõe sanções financeiras, como congelamento de bens e proibição de negócios com cidadãos e empresas americanas a estrangeiros acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos. Em agenda aqui em São Paulo hoje, o magistrado não comentou os efeitos da sanção imposta pelo governo Trump. E a gente lembra também que nesta quinta-feira o deputado democrata Jim McGovern, que é coautor da Lei Magnitsky, afirmou que Donald Trump usa a legislação de forma inadequada com o objetivo de promover impunidade para aliados políticos. O congressista cobrou em carta pública enviada ao governo Trump que sejam revogadas as sanções aplicadas contra Alexandre de Moraes com base na lei. Para o deputado americano, a Lei Magnitsky não se aplica às situações apresentadas por Trump e afirmou que a alegação apresentada pelo presidente americano é falsa e representa uma afronta ao eleitorado brasileiro e a todo o conceito de Estado de Direito. Débora. Obrigada, Clauson. Me chama muito a atenção que a justiça americana permita o uso deturpado de uma lei importante, que teve ali a sua função quando criada, porque
havia traficantes, contrabandistas, criminosos internacionais, usando bancos e instituições bancárias para lavar grandes quantidades de dinheiro, e essa lei foi criada para impedir esse fluxo de recursos, que a Suprema Corte Americana permite o uso dessa lei de forma deturpada contra um representante da mais alta corte de um país soberano, independente, democrático, mas a gente perguntou isso para o Steven Levitsky, que é um dos principais estudiosos hoje da questão democrática no mundo, se era possível que a Suprema Corte revogasse as sanções ao ministro Alexandre de Moraes, e ele apostou que não, pela maioria que Donald Trump tem na Suprema Corte. Então, não devemos contar com o judiciário americano como uma possibilidade de recorrer de algo tão arbitrário assim. Enquanto isso não acontece, os bancos vão se virando como eles podem para escapar eles próprios de alguma sanção. Então, numa aplicação ipsis literis da lei, um cartão de bandeira americana não pode ser usado, porque isso inclui ali transações com uma empresa americana com os Estados Unidos. Mas a conta corrente do ministro nos bancos brasileiros, por enquanto, segue preservada. E ninguém ainda chegou a cogitar a possibilidade de cancelá-la. E foi a isso que se antecipou o ministro Flávio Dino quando decidiu que uma aplicação de uma lei estrangeira não tem validade em solo brasileiro, a não ser em casos de tratados, e aí fez uma série de excepcionalidades. Então, por hora, a sanção ao ministro está restrita ao uso desses cartões e a transações com o exterior, manutenção de contas no exterior, recebimentos lá fora, quaisquer bens que ele tenha nos Estados Unidos, isso aí segue congelado. Mas para o recebimento de salário, movimentação de aplicações financeiras no Brasil, ele está ainda com liberdade, porque o entendimento do Supremo é que ela não se aplica aqui em solo brasileiro. Gente, vamos falar da pesquisa Quest, que saiu hoje com intenção de voto para as eleições presidenciais de 2026, e mostrando aí o presidente Lula à frente em todos os cenários de segundo turno, voltando a ficar à frente, inclusive, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ana Carolina Tomé traz os números. Oi, Ana, boa noite. Oi, Carol, boa noite para você. A pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, confirma a curva de recuperação do presidente Lula no cenário eleitoral de 2026. O petista lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turno e se deslocou dos adversários pesquisados nos cenários de segundo turno. Na pesquisa anterior de julho, Lula aparecia empatado com Tarcísio de Freitas no limite da margem de erro em eventual segundo turno. Na pesquisa atual, o petista venceria o governador de São Paulo por 43% a 35%. O petista também venceria todos os demais potenciais candidatos da direita por uma diferença entre 10 e 16 pontos percentuais. Contra o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, que está inelegível, Lula teria 12 pontos de vantagem, com 47% contra 35% do adversário. Contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o petista teria 13 pontos de vantagem, 47% a 34%, e venceria ainda Eduardo Bolsonaro com 15 pontos percentuais de frente, 47% a 32%. Outro sinal positivo para Lula é que 47% dos entrevistados têm mais medo da volta de Bolsonaro do que da reeleição do petista. Já 39% dos entrevistados dizem ter mais medo da permanência de Lula. Mas entre os eleitores que dizem não ter posicionamento político, esse percentual de medo de Bolsonaro avançou de 36% para 46% em relação à pesquisa anterior, enquanto o índice dos que dizem temer Lula recuou de 31% para 25%.
E trazendo aqui mais dados, na pesquisa espontânea, o nome de Lula aparece com 16%, de Bolsonaro com 9% e todos os demais candidatos com 1%. São eles: Ciro Gomes, do PDT, Michele, Ratinho Júnior e Tarcísio. Os indecisos são 66%. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 17 de agosto. Foram 12.150 entrevistas presenciais feitas com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Carol. Obrigada, Ana. Pois é, Vera, a gente vê essa recuperação aí do governo, do presidente Lula, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se consolidando como o nome mais forte da oposição, né, diante da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, mas todos os nomes de oposição sofrendo o desgaste desse episódio do tarifaço. Sofrendo um revés pela maneira como lidaram com essa situação, considerada ali inadequada por eleitores em relação a quase todos eles, na verdade. Tem reprovação na maneira como lidaram com o tarifaço. É um discurso realmente muito difícil, esse de condenar o tarifaço, mas tentar atribuí-lo ao Lula. Ficou sem pé nem cabeça e a população percebeu e não comprou. Não dá para saber se a recuperação do governo e do presidente é sustentável. Nem os próprios aliados do Lula arriscam cravar que sim. O presidente é alguém com muita resiliência, a gente sabe que ele já enfrentou momentos bastante graves, já ficou preso, já foi condenado e ainda assim conseguiu uma eleição depois de ter ficado inelegível e ter a sua elegibilidade retomada pela justiça. Portanto, é alguém cuja capacidade de recuperação já foi demonstrada na prática muitas vezes. Então, esses dados da pesquisa animam o Palácio do Planalto. O que não se sabe? Não se sabe se a economia vai sofrer com a queda da atividade econômica que já tinha começado antes do tarifaço e com o próprio tarifaço, e se isso vai respingar nessa popularidade que está começando a se recuperar, mas que não é das melhores que o Lula já teve. Em relação ao potencial eleitoral do presidente, fica claro que, com a direita dividida, ele tem mais chances de obter uma reeleição que vai ser disputada. Não vai ser simples, não vai ser fácil, como não foi fácil em 2022. Todo mundo espera, de novo, um cenário de muito acirramento eleitoral, porque tem um eleitor de direita que vem se consolidando eleição após eleição e ele permanece. Mesmo com tantos reveses aí para o bolsonarismo, os números do próprio Bolsonaro e de alguns dos candidatos a herdar o seu espólio não são números ruins. Então, todo mundo espera uma eleição acirrada e uma coisa que ninguém consegue cravar é se o Tarcísio vai encarar a candidatura ou não. Como eu falei no bloco anterior, ele fica muito titubeante em relação a isso e é algo que se imagina que só vai ficar definido depois da definição do julgamento do Bolsonaro e aí o que ele vai fazer em relação a indicar o futuro político da direita. O presidente Lula esteve em São Paulo hoje, em Sorocaba, aqui no interior, não fez nenhuma menção direta ao indiciamento do ex-presidente pela Polícia Federal, mas ele acabou concluindo o discurso reforçando justamente a intenção de disputar a reeleição em 2026. E parte do entorno do presidente, parte do entorno do Planalto, Vera, acredita que Tarcísio de Freitas vai acabar sendo o candidato mais viável da direita. Mas, como você disse, ele tem que tomar essa decisão, né? Ele teria que abandonar a disputa ao governo do Estado, que aparece como muito mais certa. Agora, você acha que seria um desejo do presidente Lula ou do Planalto que Tarcísio fosse o candidato? Não, desejo que ele não seja. O desejo de todo mundo é que ele não seja, e se possível que a direita se pulverize entre um nome de alguém da família, algum bolsonarista raiz, e um governador de direita que não seja o Tarcísio. Esse é o desejo do Palácio do Planalto, um cenário de divisão na direita, com o nome da família Bolsonaro e o outro de um governador menos viável, porque esse é considerado o melhor dos mundos para o presidente Lula. Intervalo, você fica com notícias da sua região e a gente volta com mais Viva Voz na sequência.
Com Viva Voz de volta, Samantha Clay de volta também de Brasília para trazer mais informações sobre o projeto que isenta quem ganha até R$5 mil de imposto de renda. Oi, Samantha, boa noite novamente. Oi, Débora, boa noite. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou hoje, em forma bem simbólica, bem rápida mesmo, requerimento de urgência para o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. A estimativa de governistas é que o mérito possa ser analisado na semana que vem, porém ainda há pontos de divergência sobre a compensação desse aumento de isenção. O texto foi aprovado antes numa comissão especial e o relatório é do ex-presidente Arthur Lira e, portanto, já foi votado diretamente pelo plenário, somente em termos de urgência. Logo depois dessa votação, o presidente da Casa, Hugo Mota, afirmou que vai discutir a data de votação final do projeto. Pauta importante que, sem dúvida alguma, trará benefício para milhões de brasileiros e brasileiras que passarão a ter a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Vamos, nas próximas reuniões, definir a data da pauta. Conversaremos também com o relator, o deputado Arthur Lira. Conversei com alguns líderes da base governista e eles dizem que sim, há urgência em aprovar em plenário da Câmara para ainda enviar esse projeto para o Senado e aí só depois disso é que poderá valer para o ano que vem. Lembrando que hoje a isenção do imposto de renda é para quem ganha até 2 salários mínimos. E a proposta do relator Arthur Lira é justamente ter um desconto parcial também para quem tem rendimentos entre R$5 mil e R$7.350. Já a questão da compensação para a perda de arrecadação, o que se prevê? O deputado Arthur Lira manteve a proposta do governo de tributar com uma alíquota progressiva de até 10% os rendimentos acima de R$600 mil e a alíquota máxima vai incidir para quem ganha por ano a partir de R$1.200.000 e este tema é sim ainda uma forma, né, de resistência dos setores empresariais e produtivos. Esse projeto também prevê aí que investimentos hoje não tributados sejam também tributados. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. Aprovou o regime de urgência, não passa por comissões, significa que não passa por comissões, mas o governo tem muita urgência para que o projeto seja apreciado, né, Vera? Então, essa articulação não pode cochilar, não, né? Não pode cochilar. Veja que na semana passada ou na anterior, o Arthur Lira tinha falado de votar esse projeto em dezembro. E eu tinha dito que isso era muito tarde, que o governo ia tentar puxar para o quanto antes. O cronograma sempre tinha sido setembro na Câmara, para dar tempo de votar no Senado também com tranquilidade, e se preciso voltar para a Câmara, etc. Então, agora a aprovação da urgência puxa a votação do projeto para antes. Dezembro seria uma temeridade, e o governo não ia correr esse risco. O fato do Hugo Mota e do Lira terem trabalhado para puxar para antes mostra que, de alguma maneira, se está tentando chegar a uma governabilidade melhor para o Lula na Câmara. Estava tudo muito obstruído, os canais estavam todos interditados, a relação com o Hugo Mota terminou o semestre passado no seu pior momento e agora, depois que o Lula o recebeu algumas vezes, parece que as coisas vão entrando aí num caminho de entendimento. Eu acho que essas ações truculentas do bolsonarismo em relação ao Hugo Mota também ajudam nisso, ajudam a melhorar o trânsito dos projetos do governo na Câmara e no Senado. Então, de todas as coisas que o Eduardo Bolsonaro conseguiu atrapalhar a vida do pai, talvez ele também consiga ajudar a vida do governo Lula dentro da Câmara e do Senado. É o que acontece quando as pessoas agem com radicalismo e sem pensar, deixando o fígado tomar o lugar da razão. É isso? Então a gente se despede. Amanhã tem Viva Voz, com mais Viva Voz, né? Com resumo da semana. Obrigada, viu, Vera? Até. E que semana, haja resumo. Até amanhã. Prometo tentar
realmente fazer em 40 minutos um resumo dessa semana que teve de tudo, gente. Até veranico. Vamos pleitear um pouco mais de tempo aqui pro nosso Wender Starles, pro nosso chefinho. Com ele não tem embargo, não tem recurso, não tem nada aqui. Aqui é a seco. Vamos ocupar a mesa. A gente ocupa, gente. É isso. Então tá, a gente invade o fim de expediente. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo, Vera.